vivo aqui da TV Jornal em mais uma edição do Ideias em Debate. E hoje o assunto vai te interessar porque é circo, aliás, uma frase muito comum do circo, e isso é verdade porque hoje tem palhaçada, tem sim senhor, lá no Circo Stankovic. Por isso eu recebo aqui Márcio Stankovic, muito obrigado, um dos diretores do circo, né? Muito obrigado por ter aceito o convite, Márcio. Pra gente é um prazer, Gustavo, estar aqui. Muito bem, aliás, quando a gente fala sobre esse assunto, além da história natural dessa arte, uma das primeiras, né? Além disso, a gente tem também outros muitos assuntos, porque o circo também se envolve em polêmica, a gente vai falar sobre elas. Aliás, para começar esse nosso bate-papo, Márcio, todo mundo acho que teve acesso a essa informação do encerramento das atividades do Ringling Brothers lá nos Estados Unidos, um dos maiores circos aos 146 anos de idade. Aliás, o slogan, né, do circo era o maior espetáculo da Terra. Enfim, nós temos imagens, aliás, dessa última apresentação. Foi feita em grande estilo lá nos Estados Unidos, mas eu imagino, até em razão de alguns artistas serem brasileiros, de que essa notícia chegou aqui de uma forma negativa também. Quando você tem acesso a uma notícia como essa, qual que é o sentimento? Bom, é assim, Gustavo, o circo, a essência do circo hoje em dia, todos os circos no Brasil e no mundo, a gente se assemelhava e achava como exemplo o Ringling. Porque era referência. Não, é assim, os artistas americanos, todos eles faziam filmes com o Ringling. Sim. Né? O Charleston Heston, Tony Curtis, o Burt Lancaster. O maior espetáculo da Terra foi um filme que bateu o trem, escapou, não sei se você viu esse filme, onde Charleston Heston era um dos diretores do espetáculo. Então, eles tiveram aqui, eu acho que em 1965, tiveram aqui no Maracanãzinho, no Rio, e em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Mas era um circo enorme, onde sempre artistas brasileiros trabalhavam lá. E era um espetáculo, assim, de proporções enormes, né? Com 180 pessoas, 3 pistas, 3 picadeiros. Para a gente ter a ideia disso, nós temos as imagens aí desse último espetáculo. Foi no último domingo, né? Justamente o encerramento de toda essa história. De muito tempo a gente está vendo aí essas imagens. Além de ter essa referência histórica, Márcio, por que era tão importante esse contato com o Brasil mesmo, conforme você estava falando, né? Não, os trapezistas, a maioria deles lá eram brasileiros. Um dos domadores dos tigres, ele é brasileiro, que trabalhava lá, que eram 2 unidades, né, o Ringling, né? Sim. A unidade amarela e eu acho que a unidade vermelha. E então é assim, os artistas todos já estão empregados em outros circos, inclusive os trapezistas vão vir para o nosso circo. Um dos trapezistas que deu a entrevista, o Mamed, né? Sim. Ele é casado com a irmã do meu genro, que tá no circo aqui. Então, assim, a nossa tristeza é um circo desse gigante acabar. O que a gente ficou sabendo lá, pelo rumores do pessoal dos bastidores, é que era um circo muito caro para trabalhar, e o público não seria o mesmo sem os animais. Sim, na verdade a gente vê nas imagens, mostrou aí essa interação com os animais, o quanto era importante, né, para esse circo. Muito. A gente vê ali animais, os felinos, que sempre fizeram muito sucesso no circo, né, mas tinha também essa questão com os elefantes, né. Foi apontado até por uma das produtoras lá do circo, ela dizendo o quanto essa proibição em 2015 do uso dos elefantes foi muito prejudicial para o circo. Então, eles foram proibidos de usar esses animais, acabou não chamando tantas pessoas assim que iriam para ver exatamente esse número. Desculpa. Gustavo, na realidade é o seguinte, a gente pode fazer um espetáculo sem animais, né? O Stankovic, o Circo Stankovic, a gente tem agora 175 anos de tradição. A minha família começou na época da Iugoslávia, e na hora da Primeira Grande Guerra, minha família fugiu de lá com os animais e vieram parar no Porto do Rio Grande, em São Paulo, no estado do Rio Grande, na cidade de Rio Grande, lá no finalzinho. Então, assim, sempre tivemos tradição de animais. Quando começou o problema das ONGs, irem na porta dos circos, fazerem polêmica, porque as ONGs vivem de doações. Sim. Então, nada mais justo do que vir um circo na cidade, com animais, e eles quererem mostrar o trabalho deles
irem para cima dos circos. Sim. Não é verdade? Porque eles cuidam de gato e cachorro o ano inteiro. Quando vem um circo, é a maneira deles quererem aparecer para a imprensa. A grande questão que foi colocada, Marcos, durante essa discussão que teve aqui no Brasil também, foi a questão dos maus tratos, do quando era complicado, não só nos treinamentos, mas também na maneira de esses animais ficarem no circo, fazerem essas viagens, enfim. Eu vi já uma entrevista sua onde você fala isso, que também depende de circo para circo. Então, evidente, Gustavo, que tem picareta em qualquer lugar. Não, eu acho assim, todas as profissões têm os bons e os maus. É médico, advogado, é jornalista, é motorista, é engenheiro, entendeu? Então a gente não pode generalizar. O que a gente estava lutando, o que era? Para ter uma lei mais severa, uma lei mais rigorosa, porque realmente você pega os caras que estão machucando a situação. Claro. Né? Se você tem uma lei forte, por exemplo, numa cidade, se a prefeitura pede documentação, pede veterinários, pede técnicos responsáveis pelos animais e faz uma vistoria quando os animais chegam, se tem alguma marca de crueldade, alguma coisa, a pessoa seja punida e não dá o alvará para o circo trabalhar. Sim. Aqui no Brasil faz quanto tempo já não existe, de certa forma, a gente estava até conversando antes, não existe uma lei sobre o Brasil inteiro que proíba o uso de animais. Mas algumas cidades fizeram essa legislação e impedem o uso de animais. Sim. Para evitar, foi uma opção do Stankovic não trabalhar mais com animais. Desculpa. A situação é o seguinte, desde 95 começou essa situação dos animais. As ONGs iam na porta dos circos, faziam manifestações. A gente achou que eles estavam querendo polêmica. E a minha família, como é uma família tradicional de circo, a gente quando vem para uma cidade, a gente não procura polêmica. Pelo contrário. Não, o circo tem que levar alegria, diversão, entretenimento, fazer com que as famílias venham ao circo e esqueçam dos seus problemas, né? Essa é a nossa meta, né? Sim, claro. Durante as 2 horas de espetáculo, você vem para o circo, esqueça os problemas, sai de lá feliz, alegre. Então, o que acontece? Depois dessas polêmicas, a minha família falou, não, vamos parar com os animais, vamos encostar os animais. Então, alguns animais nossos estão no zoológico de Ribeirão Preto, outros estavam no zoológico de Santa Catarina, inclusive até o zoológico que estavam nossos animais lá em Santa Catarina, em Brusque. Sim. O nosso chimpanzé, o nosso urso e alguns animais nossos morreram afogados com uma enchente que deu lá. Olha só. E os animais eram como se fosse da nossa família. Sim. Entendeu? Então a gente não tinha os animais como escravos para trabalhar. Tanto é que durante o espetáculo eles eram mais didáticos. A gente dava uma cenoura para o elefante, falava quanto tempo durava um elefante, não fazia o elefante dançar, rebolar, ele entrava, porque muitas cidades não tem zoológico. Sim, né? sim. Então a gente bicho daquele tamanho por si só já é uma atração. Então hoje em dia ninguém vê mais um animal desse. Agora, já que a gente estava falando do quanto esses animais atraía público, uma questão quando se tem um enfrentamento, a gente vê aí um circo de renome internacional fechando as portas e dizendo, nós estamos fazendo isso porque como fomos proibidos de trabalhar com os animais, o público caiu, nós não conseguimos manter esse circo. Aqui no Brasil também foi assim. A falta desses animais lá, desse tipo de espetáculo especificamente, com o uso de animais, prejudicou muito a bilheteria. Então, Gustavo, o Ringling, eles têm outras fontes de vida lá nos Estados Unidos. Eu acho que eles têm, inclusive, até uma parte com a Disney, com o Walt Disney. Sim. Se você for na Walt Disney e você vê a revista da Disney, você tem uma capa deles que é o Ringling. Sim. Quer dizer, eles têm eles têm um zoológico lá que tem 160 elefantes. A fonte de ganhar muito dinheiro, né? E com filmes. Sim, o claro. circo brasileiro é um circo, vamos dizer, mais modesto, né? Por exemplo, a minha família, a família Stankovic, hoje com 170 anos, 5 anos de tradição, nós vivemos da bilheteria do circo. Nós não temos outra fonte de renda que possa trabalhar. Então, de repente, eles fizeram isso como uma situação assim, não, vamos mostrar que a gente vai acabar com o circo, porque tiraram os animais da gente. O circo brasileiro hoje,
ele teve recursos como o Stankovic e modificou o espetáculo, né? A gente ficou mais caro o espetáculo, mas assim, o que a gente não acha justo, eu não sei se você concorda comigo, não sei a tua opinião, mas assim, nenhum mágico pode tirar uma pomba, um pombo, numa apresentação, num espetáculo do circo, um pombo. Não pode tirar porque é proibido. Aliás, estava vendo uma situação interessante. Diz que no Brasil a profissão, inclusive, de domador é regulamentada. Sim. Né? Mas eles não podem atuar em razão dessa proibição, enfim. Mas agora, como é que foi feito, então? Se tem uma quebra, né, a gente vai tirar os animais, a gente vai sofrer com isso, vai ter que investir, o espetáculo vai ficar mais caro. O circo teve que passar por um processo de renovação. Foi difícil. Nós aí ficamos aí penando uns 5, 6 anos, ou mais. Sim. Até a adaptação, até as pessoas... Cadê os animais? Onde estão os animais? Como é que vocês sentiram isso, Márcio? As pessoas lamentaram essa decisão? Ou realmente era uma preocupação de que os animais ali estariam maltratados, enfim? Não, na realidade é o seguinte, o nosso veterinário ficou sem emprego, entre aspas, o nosso biólogo ficou sem desempregado, os domadores ficaram sem desempregados, as pessoas perderam umas atrações que eram a essência do circo, por exemplo, cavalo. Sim. Né? No jockey pode ter, aquele hóquei pode ter, no circo não pode ter. Vira uma coisa hipócrita, né? A televisão, o programa de televisões aí da Globo mostra os animais, a gente não pode mostrar. Né? Os cães da Polícia Militar, né? Com todo o respeito que eu tenho pela Polícia Militar, são treinados a cheirar, ir atrás de droga, atrás de troço, são bem tratados, pelo amor de Deus, mas podem. Sim. A gente não pode ter um cavalo, um cachorro para trabalhar no espetáculo do circo. Interessante isso, Márcio. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. Faz todo sentido. A cavalaria da Polícia Militar fica lá no centro de São Paulo com os cavalos, né? Em claro, risco, bem tratados. Mas numa manifestação, por exemplo, sim, recebendo pedrada, bombas, no meio de bomba. Pelo amor de Deus, eu amo a Polícia Militar, não estou aqui para falar nada, mas assim, eles podem, mas a gente não pode ter o Jockey Clube, né? Corre, o cara bate lá, tal. A gente não pode. A carroça, né? Sim. O carroceiro pode e o circo não pode. Você pode. Uma vez eu estava numa cidade que eu fazia uma magia com um pato. Aí o cara chegou para mim, olha, tá proibido o circo, não vou dar alvará porque o pato tá trabalhando. O pato não pode trabalhar no circo? Não pode. Então eu vou fazer uma coisa para você. Amanhã eu vou te convidar no almoço, vou matar meu pato e vou comer pato com laranja, com banana e você vai comer comigo. Não, mas você não pode fazer isso. Mas o pato é meu, eu faço dele o que eu quero. Quer dizer, você pode matar o boi, sim, você pode matar a vaca, mata a galinha, você come o coelho e você não pode... Mas no circo não. No circo você não pode, ali ele tá protegido. Ele não vai morrer pela morte de alguém comer ele. Mas é aquele negócio, a gente hoje respeita as ONGs, alguns são muitos assim espalhafatosos, sim, mas vão fazer o quê? É a vida e a gente não, como diz, né? O espetáculo não pode parar. E né? não parou. Não parou. Só o Ringling Brothers que deu uma parada. Infelizmente. Enfim, você comentou uma coisa, eu não falei muito a respeito, mas foi interessante. Inclusive já tem um artista de lá que deve vir trabalhar no Stankovic, é isso? Tá, vem pra cá. Sim. Esse intercâmbio também de artista entre os circos é importante. Hoje em dia, a internet, o WhatsApp, a gente sim, se fala com o mundo inteiro, com todos sim, eles. Eu tenho sobrinhos meus no circo na França, na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos, o meu genro, né, que é irmão da casada com trapezista lá, e conversam uma noite toda, como vai, como não vai, e aí vão embora, ou então vem pra cá com a gente, fica aqui com a gente, porque depois que acaba um ringling, um circo daquele, que trabalha, por exemplo, para 8, 10 mil pessoas por sim, apresentação, você fica triste, né? Sim, claro.
Márcio, vamos entrar um pouco nessa história, pelo menos aqui no Brasil. Você consegue se lembrar em algum momento de uma vida sem circo? Você faz parte, acho que acredito, da sexta geração, é isso, do Stankovic. Faz sentido para você uma vida sem estar nesse meio? Então, Gustavo, eu estava hoje conversando com... Hoje ou ontem. Assim, ó... O que eu faria sem ser um circo? Deus dá... Você é um apresentador, é um repórter, os meninos estão na câmera que Deus deu para eles. Poxa, eu não gosto disso, o que eu vou fazer? O circo é um entretenimento, uma oportunidade que Deus deu para a gente, para que a gente possa levar alegria, levar arte ao vivo. Uma apresentação ao vivo, né? Você tem uma estrutura ali hoje com 80, 90 pessoas, transporte, som, iluminação, você dá trabalho para técnicos, para motoristas, para artistas. Você, quando chega numa cidade, você envolve televisão, rádio, jornal, emprego. Se o circo acabasse, todos os circos, o que aconteceria, né? O que eu iria fazer? Não sei. O meu pai, quando eu estudei, eu fiquei até o colegial, e meu pai perguntou para mim, você vai para a faculdade ou você vai para o circo? Falei, pai, eu não vou fazer faculdade, eu vou para o circo. Porque, você teve opção ainda, mas... Porque eu tenho amigos hoje que estudavam comigo e são médicos, são engenheiros e um deles trabalha na padaria com o pai dele, é padeiro, não é médico. Um deles é jornalista, jornaleiro, trabalha no jornal. Um amigo meu que mexia com negócio de pintura, hoje pinta a casa, sabe? Quer dizer, nada contra, pelo amor de Deus, faculdade. Eu tenho um filho que estuda em faculdade, alguma coisa. Mas assim, eu procurei, eu e meu irmão, e hoje meu irmão está cuidando, desculpa, de um circo em São Paulo e eu cuido dessa unidade aqui. Então, sei lá, vender pastel, não sei, já passou assim, né? Não aguento mais, que é muita responsabilidade. Sim, imagino. Você acorda de manhã, você fica até 11 horas, meia-noite trabalhando, a gente acorda 8h30, 9 horas da manhã, que não consegue acordar mais porque dorme tarde. Sim. Mas assim, a vida do circo é uma coisa fora da... Assim, é um dom que Deus dá pra gente, que você... Quando eu já fui trapezista, já fui malabarista, fui palhaço, meu pai, meu irmão. O picadeiro é uma coisa que quando você tá doente, você não aguenta entrar. Quando você entra ali, parece que você transforma, né? Cura a doença. Cura a doença. Então o circo é assim, puxa vida... Essa cidade não deu, não veio ninguém, mas na outra vai vir, né? Hoje não deu, hoje não choveu, mas amanhã vai ser bom. É um esperançoso patológico. A gente vive na esperança. É isso. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. A gente vai fazer o intervalo primeiro do Ideias em Debate. Na sequência, a gente vai falar mais um pouco sobre esse fascínio pelo universo do circo. Não saia daí, até já. Salvar essas pessoas! Muitos disseram isso. Mas você é o primeiro, ninguém acredita. Quando toca na Jornal FM, se uma canção me lembrar, a galera inteira canta. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade. Ouça sem parar. Porque eu gosto tanto, eu te quero tanto. É sucesso na certa. Sabe aquela casa branca? Jornal FM. Vem me encontrar pra gente prometer amor. É sucesso? A Jornal FM toca Sucesso.
Charlie disse coisas ruins sobre mim pro Jake? Não. Por quê? Quer que eu diga? Two and a Half Men. Quarta, em 2 horários, 12:30 e às 20:30 da noite. TV Jornal Regional, sempre junto com você. O novíssimo site da sua Jornal FM está no ar. jornalfm.com.br. Tecnologia, inovação e modernidade. Conexão total com as redes sociais. Promoções exclusivas. Galeria de fotos. Link para os aplicativos para smartphones. Disponíveis para iOS e Android para você ouvir a Jornal FM em qualquer lugar do planeta. Acesse agora mesmo. jornalfm.com.br. Clique e viaje na página mais moderna da internet. jornalfm.com.br. O novo site da Jornal FM está no ar. Jornal FM. De volta aí ao vivo com o Ideias em Debate, hoje aqui recebendo o Márcio Stankovic. Pelo nome você já sabe do que a gente está falando, né? Aliás, a gente tem uma reportagem aqui, muita gente fica curiosa, né, quando chega o circo na cidade. Mas quem é essa gente? Como que eles vivem? Muita gente, depois de uma arte tão longeva, assim, muita gente ainda tem curiosidade, né? Tá chegando gente nova no pedaço. A gente mandou a Karina Rossi lá conhecer um pouco melhor esse povo, como que eles vivem lá no circo. O Stankovic está aqui em Limeira, vai continuar até a próxima semana, né? Mas quantas semanas, Márcio? Eu acho que mais essa agora e mais a outra, né? Muito bem, dá tempo de você conferir então. A Karina Rossi, como eu estava dizendo, foi lá, conversou com alguns artistas. Vamos entender melhor como é a rotina de um circense. Apenas uma parte da equipe Stankovic da Unidade Vermelha reunida para falar com a TV Jornal. Afinal, são mais de 120 pessoas, entre artistas, funcionários e familiares. Entre as conversas, pudemos conhecer um pouquinho do dia a dia dessas pessoas que vivem da arte e pela arte. Uma das pioneiras, inclusive. Muita graça, sem perder a imagem do palhaço, né? Aquela, como se diz, a inocência do palhaço. Então, sempre demora de 3 a 4 meses para montar um negócio diferente. Se montar pesquisando, analisando, ver o que o povo gosta, o que o povo não gosta, para agradar a todos. Uma semana para trazer o circo para uma cidade e de segunda a quinta para deixar tudo pronto, já que as estreias são sempre às sextas-feiras. Mário Sérgio é da 5ª geração de circo, é trapezista e globista. Pra gente é muito bom porque praticamente a gente recebe para conhecer os lugares, né? A gente somos pagos para poder ir mudando de cidade em cidade e é uma vida maravilhosa essa vida de circo. Foi de pai para filho, de vô para avô, entendeu? Desde da parte dos meus avós, que já eram de circo, nasceu em circo. Meu pai nasceu em circo, minha família, meus avós eram palhaço, meus irmãos são trapezistas, eram domadores, trabalhavam com elefante, leão, entendeu? Só que hoje em dia não pode mais. E foi essa vida que a gente escolheu e vai nascendo e vai aprendendo. A esposa de Mário também tem função no picadeiro, é bailarina. A artista conta como é o dia a dia de uma família circense. Ela explicou que não nasceu no circo, mas se apaixonou pela profissão da tia que trabalhava nos espetáculos. A mesma vida da cidade, é tudo normal, a gente tem a nossa rotina, né? Leva o filho para a escola, é bom. A bailarina comenta que foi no circo que conheceu o marido e o filho dela nasceu no circo. Conheci meu marido no circo, tive meu filho, vai fazer 9 anos. Ele estuda, cada cidade ele tem que trocar de escola, mas é normal, ele gosta. Em si mesmo ele já pede para mim subir lá em cima e balançar, só que ainda tem um pouco de medo pela idade dele, mas logo logo já vai estar aí trabalhando comigo. Já quem nasceu no circo também e tem muito o que contar é a Thalissa. Tanto que as funções deixei por conta dela. Eu comecei fazendo tecido, depois eu fui pro bambolê, e aí eu comecei a dividir as atividades de bailarina, então foi começando gradativo. Agora o nível tá hard, tá demais. Agora tem que morar no picadeiro para dar conta de tudo mesmo. E falando da questão de futuro, como é que você vê o futuro? Com circo, sem circo, como é que fica o futuro para você? Com circo, com certeza, lutando sempre para essa arte continuar viva aí para todo mundo prestigiar. Thalissa conta que ensina os sobrinhos sobre como conciliar a vida escolar, pois ela passou por essa fase. O meu sobrinho menor está na 1ª série
e a maior está na 4ª. Então, eles estão começando agora nessa experiência, então a gente já tem que ir explicando para eles não tomar um susto, né? Bom, não tem como falar do dia a dia dos artistas circenses e um pouquinho da vida deles sem mostrar onde eles moram, né? E são conhecidos por morar nos trailers e praticamente as casas vão junto com o circo. E é isso que nós vamos mostrar agora, ó. A Thaís e também o Mário liberou a nossa entrada, permitiram. Vamos entrar aqui então para conhecer a casa deles. Dá licença. E aqui a gente já conversa com o Mário. Conversou com a gente, a Thaís, já falou do filho, né, de como é que funcionam as coisas na escola e tudo mais. E agora o Mário vai mostrar um pouquinho aqui da casa deles e falar como é que vocês vivem aqui, que a casa segue junto com o circo, é isso? É isso aí, aqui praticamente aqui é a sala de jantar, né? Ali é a cozinha, que a gente cozinha. Tem um banheiro, quarto, a cama do nosso filho, que era uma beliche, a gente fizemos um armário. E é o seguinte, para onde a gente vai, a nossa casa vai atrás, é uma casa com rodas, né? E como que é viver numa casa assim, diferente, né? Diferente da convencional. Praticamente é como se fosse acampar, né? Igual muita gente tem esses trailers para acampar, viajam 1.000, 2.000 quilômetros, a nossa vida é essa, é praticamente a vida inteira sempre acampando, né? E aí é daqui pro circo, e o circo é meio que uma extensão, aqui vocês acabam virando uma grande família, como é que funciona estarem todos juntos aqui? Igual a gente em si, a gente vê assim, dentro do circo, como se fosse uma mini cidade, né? Todo mundo se dá, todo mundo se respeita, entendeu? É todo mundo unido e é assim a nossa vida, entendeu? E você acha que é bacana acabar mostrando isso para a população, porque muita gente tem curiosidade, e para ver também que vocês também têm que dar duro aí para poder manter essa vida do circo viva. É isso aí, essa é a nossa vida, é uma vida difícil assim em si, porque é batalhadora, a gente trabalha muito, tudo. Principalmente nas mudanças pra gente também são muito difíceis, entendeu? Por causa de que a gente tem que desmontar nossos aparelhos, depois que termina, às vezes termina até tarde, 4, 5 horas da manhã, a gente tem que aqui desmontar nossa casa, guardar tudo, engatar e mudar para outra cidade. E hoje, em si, um dia de chuva, como é que vocês convivem com tudo isso? É normal pra gente, só é um pouco ruim assim, que geralmente os terrenos que a gente pega, né? Que a gente fala os terrenos assim, os local, que às vezes tem barro, atrapalha um pouco, tipo pra gente entrar e sair, ou se locomover pra ir trabalhar, entendeu? A lama atrapalha um pouco, às vezes a gente tá com a roupa de trabalho, mas a gente faz de tudo para poder fazer um bom espetáculo limpo, né? Tá aí, legal, hein? Mas eu fico imaginando que deve ser difícil, viu, Márcio? Mas é maravilhoso. A gente estava até comentando aqui, é uma vida dinâmica para quem gosta muito disso, deve ser incrível. Agora, a questão do circo e viver sobre rodas não é só isso, esse dinamismo de ficar mudando de cidade, é também a convivência. E como é que se convive num circo, principalmente familiar, como é o Stankovic? Então, é assim, vocês não imaginam o que é a gente nos organizarmos para durante 2 horas ou 1h40 mostrar o espetáculo do circo Stankovic. A hora que vocês chegam para ver o show, tá tudo bonitinho, arrumadinho. Mas durante o dia, vocês não imaginam o que é. Sim. É um problema, às vezes tem discussão. Eu sempre falo que o circo é uma cidade sobre rodas, né? Onde o dono é o prefeito, é o delegado. É o padre. É o padre. E a gente tem problemas, como toda a união, toda a junção de pessoas, que hoje em dia é muito difícil você conviver. Sim. Com saudade que eu tenho dos animais, como eu convivia com os animais. Era mais fácil muito na mais época fácil. do Hoje elefante. em dia é complicado, ideias diferentes, e você tem que, às vezes, engolir sapo, fingir que não escutou. Sim. Mas na hora do espetáculo tem que dar tudo certo, senão o bicho pega. Agora, no caso do Stankovic, também existe uma renovação, a gente está falando, né, desse rodízio de artistas, mas tem ali um núcleo familiar. Como é que isso funciona? Esse tipo de relação com pessoas que chegam de fora, de outras culturas, enfim, como é que se dá essa adaptação? Então, a gente quando contrata os artistas, a gente já contrata os artistas
profissionais, Sim. né, que já estão tarimbados, acostumados com circos no mundo inteiro. Então, não tem assim uma maneira de... Normalmente, todos nós falamos espanhol, né? Sim. A língua espanhola tem no mundo inteiro, né? Aliás, a gente ouve muito nas chamadas do circo esse sotaque, né? Ajuda a chamar o público também? Vem aí os estrangeiros, como é que funciona? Não, a gente procura modificar um pouquinho para não ficar a mesmice dos locutores da cidade. Sim, Chama atenção uma ideia claro. diferente. Faz parte do marketing. Sim. Mas assim, a gente também trabalhava muito com argentino, Uruguai, Paraguai, Sim. chileno. Eles tinham muitos artistas bons para trazer para o circo, né? Mas assim, como o jogador de futebol hoje em dia que está escasso, que vão tudo embora, a gente não consegue segurar, o artista de circo é a mesma coisa. Olha só. Nós não conseguimos um cara que ganha, eles lá oferecem o dobro, 3 vezes mais. Sim. E vão embora. Hoje, como é que você avalia, estando há tanto tempo à frente de um negócio como esse, o mercado de circo? Mesmo com tantas dificuldades, sendo uma cultura onde existe tanta concorrência, a gente já vai falar sobre isso na sequência também, essa concorrência tecnológica, inclusive, né? O circo faz parte de uma tradição, é feito há muito tempo, no mesmo formato. Como é que concorre com tudo isso? A gente já vai falar sobre isso, mas como é que vocês estão fazendo para lidar com isso, seguir adiante? E como é o mercado do Brasil, digamos assim? Existem muitas famílias de circo no Brasil, muitas pessoas atuantes, muitos artistas atuantes. Como é que é isso? Então, com qualidade não tem muito. Assim, hoje em dia, os circos brasileiros estão usando muitas atrações de televisão. Backyardigans, Frozen. É igual Páscoa, né? Quando vem o ovo do personagem, o circo faz a mesma coisa. Pega o personagem que está na moda no momento e acaba fazendo uma apresentação assim. Exatamente. Então, eles estão se mantendo assim. Nós, do Stankovic, a gente genuinamente trabalha com o circo, né? Nós temos uma atração que é os Vingadores, que a gente apresenta o Homem-Aranha, que faz um número de circo. É um personagem, mas tem uma função ali, ele está fazendo um número de circo. Aí chama os 3 amigos dele, que é o Homem de Ferro, o Capitão América e o Incrível Hulk, que tem quase 3 metros de altura, que as crianças adoram, uma coisa de 2, 3 minutos, e continua o circo, a gente leva o espetáculo do circo. Uma pergunta que eu tava vendo esses dias, um filósofo falou assim, eu escutei, você para ter vitória numa profissão, você tem que arriscar e ter coragem. Sim. Ou mais do que o circo faz para ter sucesso. Sim, claro. Porque você chega numa cidade, você monta, você investe, você não tem patrocínio. Cara e coragem. Você mete propaganda em rádio, televisão, jornal, você tem que aparecer. Avião na rua, avião em cima, tudo é caro. Sim. A coragem de você vir para uma cidade, você já tem que ter coragem. Você não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, a semana passada choveu o domingo inteiro. Sim. Você perdeu o domingo. Sim. Então, é difícil você falar qual o lucro que um circo tem. Eu falo para você agora, honestamente, um circo Stankovic, ele tem uma média de gasto por mês de R$150 mil. Chovendo ou não chovendo, vindo gente ou não vindo. Não importa, você tem que pagar artista. Tudo, R$150 mil. Então você pega esses 150 mil e divide por 4. Você vai ver por semana que um circo tem que fazer para trabalhar. Muito bem, não é fácil. E você tem que cuidar de pneu, de transporte, claro. de som, luz. Da sua cidade sobre rodas. Você tem que ligar água, ligar luz, colocar pedra, tem que estar tudo limpinho, ninguém pode pisar no barro, na lama. Ok. Márcio, só um segundinho, a gente vai fazer uma pausa agora no Ideias em Debate, em razão do horário eleitoral. Na sequência a gente volta e continua falando sobre o circo, a trajetória do circo e também sobre o Stankovic, já que estamos aqui com o Márcio Stankovic, ok? Então até já. Alô, aqui é o Smart. Max é o Smart, agente 86. Realmente, Max, esse tour é intragável. O dia já está acabando e ainda não nos divertimos. Ah, me permita, princesa.
Agente 86, toda quarta em 2 exibições. Às 5 da tarde e à noite logo após Revenge. E aos domingos a partir das 5. Eu sou a Ila, do bairro da Terra Firme, da cidade de Belém do Pará. E para sobreviver, eu canto. Não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde eu vim e o que eu vim fazer. Eu vim ocupar a política, tomar o meu lugar nessa vida e, junto com as mulheres, lutar contra esse governo machista e golpista. Um governo atolado em corrupção e que acelera como pode a destruição dos nossos direitos. Pare. Olhe com atenção. Não é difícil perceber quem, afinal de contas, é que está pagando o pato. E tudo isso por quê? Porque a crise exige sacrifícios? Mas sacrifício para quem? Você sabe quanto o governo dá todo ano para os donos dos bancos? Mais de 500 bilhões. Mas e na escola do teu filho, quanto ele investe? Afinal de contas, quem é que está pagando essa crise? Quem é que está se dando bem com ela? Não fale em crise. Trabalhe. O presidente ilegítimo é acusado de dar aval à compra do silêncio de Eduardo Cunha. Foram milhões de reais para esconder a verdade. Temer não se sustenta mais, assim como as reformas da Previdência e Trabalhista. Queremos eleições diretas já. O golpista quer que você pague o pato, de cabeça baixa e sem reclamar. Mas nós não vamos nos calar. Esse é um momento muito importante da história do nosso país. A gente está no olho do furacão, de um momento fundamental da nossa história. E duas coisas são muito importantes. É exigir eleições diretas. Por quê? Porque a possibilidade desse Congresso agora eleger o nosso próximo presidente é a consolidação, é a continuação do que nós chamamos de golpe. Porque a gente não deixa de estar vigilante com relação às reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Vamos continuar firme e forte no repúdio a essas reformas que vão, evidentemente, lesar os trabalhadores brasileiros por muitas gerações. Michel Temer, que é o presidente de um ministério que não é um ministério, é um magistério, onde apenas homens brancos engravatados têm voz. Um ministério que não representa as mulheres, que não representa os negros, que não representa a classe trabalhadora. Em geral, os partidos, mesmo do nosso campo, não são muito abertos a incluir igualmente as mulheres, assim como os homens, nos espaços de poder, inclusive partidário. A mulher se sentindo ela responsável pelos destinos do país, não se sentir apenas auxiliar. Nós somos imprescindíveis no mundo, na sociedade e, consequentemente, na política. 4 em cada 5 trabalhadores aposentados não conseguem comprovar contribuição de 25 anos sequer. Quando o governo determina que para ganhar 100% do salário você tem que ter 40 anos de trabalho, ele está dizendo: vocês não têm direito a se aposentar. Se você não fizer esse terrorismo com a população, dizendo que a Previdência vai acabar, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, nem para pagar a Previdência. No entanto, eles não dizem que os empresários caloteiros, o Bradesco mesmo, deve 450 milhões para a Previdência. Eles não dizem que eles deram isenções, subsídios e desonerações de 382 bilhões de reais a grandes empresas como a Odebrecht, como a Friboi, entende? Como a Vale. Por que não taxar grandes fortunas? Por que não fazer uma reforma tributária que torne a nossa tributação mais progressiva, que incida sobre a renda e não sobre o consumo? Atualmente, uma pessoa pobre e miserável que esmola nas ruas paga por um pacote de feijão o mesmo preço de um milionário. 20% dos mais ricos detêm 80% da renda nacional. E 20% dos mais pobres não ficam nem com 1% disso. Será que um presidente da República que está sendo investigado por corrupção, entende? Que tem 8 ministros investigados, um Congresso Nacional acusado de corrupção, com mais de 200 membros investigados, mais de 100 só na Lava Jato, tem moral
tem legitimidade para exigir sacrifícios da classe trabalhadora brasileira, isso é uma vergonha. O sistema é esse. Quem quer modificar o sistema e denunciar o sistema por dentro tem que ser isolado. E é exatamente o que eles tentam fazer com o pessoal, isolar, para que a gente não tenha espaço público de defesa das nossas ideias, do nosso programa, mas não vão conseguir. Essa reforma política que esse Congresso, que não tem legitimidade, quer aprovar, fere ainda mais a democracia da gente. Quer acabar com partidos como o PSOL. É um partido que tem excelentes deputados. O que a gente precisa fazer é aprovar uma reforma política que acabe com os partidos de aluguel e mantenha os partidos que realmente existem e que têm um programa. Não é isso que esse Congresso está fazendo. Você não tem como implementar um programa ilegítimo como esse, que não tem o apoio das urnas e que não tem o apoio da maioria da população brasileira, se não tiver condescendência e articulação com os principais meios de comunicação abertos no Brasil. Os meios de comunicação também têm lados, só que fingem que não tem. Então tentam aprovar reformas, tentam dizer que é inevitável, tentam dizer que os direitos precisam ser reduzidos, tentam dizer que é natural o que não é natural, o que é político, o que faz parte de uma escolha de um lado. O Brasil tem muito mais uma plutocracia, que quer dizer governo dos ricos, do que uma democracia, que quer dizer governo do povo. Agora, isso tem que mudar. Pago imposto pra morar, pra beber água e comer, e até quando eu morrer, tem imposto pra enterrar. Só não poderá cobrar por minha respiração e pela direção que o mundo tá tomando. Eu vou viver pagando água no meu pulmão. Será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração e pela direção que o mundo tá tomando? Eu vou viver pagando água no meu pulmão. E a justiça tem um preço pra cada tipo de gente. Quando o réu é influente, quase sempre está ileso. Só quem se demora preso é quem não tem um tostão. E pela direção que o mundo tá tomando, eu vou viver pagando água no meu pulmão. A esquerda está renascendo, reagindo. Eu acho que a Frente Povo Sem Medo é um exemplo dessa reação. Não são as pessoas que se unificam, né? São ideias que unificam as pessoas. A gente não consegue virar esse jogo única e exclusivamente se a gente cruzar os braços e dizer que não vale a pena. A gente tem que se mexer, cada cidadão. O país muda ou não muda. Em primeiro lugar, se informar e se interessar. Em segundo lugar, participar. O PSOL é um partido comprometido com a democracia de alta intensidade. Tem uma força indispensável nesse momento da vida do país. Pelo qual a gente trabalha, labuta, luta com alegria também, porque essa dimensão da alegria, da vontade de mudar, essa energia juvenil tem que estar dentro da gente até o fim dos nossos dias. Nós não podemos correr o risco de ter outro presidente ilegítimo governando esse país. Eleger o nosso presidente, mas que seja eleito democraticamente, que seja eleito pelas pessoas e não por esse Congresso terrível que a gente tem aí. Então vamos lá, para a rua. Na greve geral, mostramos que nossa luta tem força. E com a ocupação de Brasília no dia 24, vamos mostrar que a luta não termina com a queda de Temer. Eu fui criada na fronteira, meu sangue é de arara. Pense numa disposição, eu sou do clã da pá virada. Não aceitamos que o Congresso corrupto decida o futuro do país. Eles matam e desmatam, envenenam, escravizam e explodem. Tudo. Eles mancham e desmancham, envenenam e traficam e roubam. Tudo. De farda ou a paisana, de terno ou de havaiana, eis o mal. Queremos eleições diretas já. Queremos votar para presidente. Então eu canto, canto, canto. Mas não se engane, em cada verso há um contra-ataque. Então eu danço, danço, danço. Mas não se engane, em cada passo há um contra-ataque. E não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde
De volta com o Ideias e Debate. Hoje o assunto é circo, mas o circo sério, viu? Não o circo da política. Vamos lá, Márcio. A gente estava falando do quanto o circo foi preciso se reinventar, se reformular, mesmo diante de uma arte conhecida por ser tradicional e daquele jeito que a gente gosta e conhece, mas foi necessário uma reinvenção e um reprocesso ao longo do tempo. Para a gente ilustrar essa nossa conversa, eu gostaria de uma opinião. Você já colocou, de certa forma, um comentário sobre o Cirque du Soleil, por exemplo. Nós temos várias imagens aí. É um circo do espetáculo que coloca o humano como, transpassando todos os limites do que a gente conhece como possível e impossível. É um tipo de circo que é o outro lado do circo, é distante, é um circo voltado mais para o esporte, digamos assim, do que, de fato, um espetáculo circense, do que se espera, enfim. De certa forma, essa glamourização, acredito que o Cirque du Soleil é o circo gourmet, essa glamourização do circo atrapalha ou ajuda? Não acho que atrapalhe. Eu acho que é uma nova filosofia de espetáculo, mas eu acho que assim é uma opção para o público grande, maior. O Soleil a gente conhece. Nós temos imagens, inclusive, dos últimos espetáculos deles aí, que está rodando agora na tela. É realmente impressionante. Mas assim, por exemplo, essas imagens que está passando aí, não são artistas circenses. Sim, são atletas. São atletas que eles pegam para não tá lindo, maravilhoso. A qualidade de luz, de som é fora do comum. O governo do Canadá ajuda muito eles. Sim. É um símbolo, é uma referência. Com verba, inclusive eles usam a bandeira do Canadá em cima do circo deles. Sim. Quando vem para cá para o Brasil, eles ganham muitos incentivos culturais com verbas, onde o circo brasileiro não tem. Sim. Mas assim, não é um espetáculo para criança. Se você levar uma criança de 3 anos a 10, 11 anos, eles dormem ou têm medo de ver o espetáculo. Sim. Porque é um espetáculo muito no escuro, criptografado, com artistas muito conceito, de roupas diferentes, muito conceito, pintados com rostos diferentes. Não é uma filosofia para criança. Por exemplo, nada a comparar, mas o Stankovic é feito para criança. Sim. Para família. Você pega o teu filho, leva no Soleil, a família se arrepende de ter levado o filho no Soleil. Sim. É caro. Você ama, você adora. Sim. Você sai de lá deslumbrado, mas não é um espetáculo feito para criança. Mas é interessante o quanto também a gente imagina o circo tão quadrado ali dentro daquele formatinho. Existe espaço também para a criação. É um trabalho artístico, inegável, de qualidade, enfim. Mas é interessante deixar isso claro. São propostas diferentes. Sim, sem dúvida. É uma proposta que... Outra coisa, Falar de um circo que tem sucesso no mundo inteiro, quem sou eu para falar? Sim. O marketing deu certo, Sim. Então eu não posso julgar nunca um circo desse nem nada. É a filosofia deles. Como algumas emissoras, por exemplo, a Globo tirou os programas infantis da emissora deles. Não tem mais de manhã, não tem mais programa infantil. Tudo bem. Uma opção. De volta aqui para nossa conversa. Ainda nesse segmento, me pareceu, avaliando conforme as coisas estavam andando, o envolvimento de tecnologia. Você comentou da tecnologia de ponta que o Stankovic tem, de iluminação, de som, enfim. O Cirque du Soleil recentemente fez uma apresentação, a gente tem aí a imagem usando drones, A gente sabe que no momento tudo se usa drone. Hoje em dia, eles fizeram uma apresentação muito interessante, não sei se a gente pode ver aí, usando drones. Era uma ação comercial, não faz nem parte de um espetáculo deles. Acontece que o que eu gostaria que você opinasse se tira os animais, o circo é cada vez mais podado. Eles investem em tecnologia e no espetáculo humano, digamos assim. O uso de tecnologia no circo é um caminho? Em vez de usar animais, a gente vai usar cada vez mais, investir em tecnologia no circo para atrair atenção? Então, eu acho, a minha família acha o seguinte: a essência do circo, por exemplo, eu digo do Stankovic, que é o picadeiro.
do trapezista, do malabarista, de uma água dançante, de um globo da morte, de um palhaço, do equilibrista, do malabarista, de uma dança. Por exemplo, assim, eu vou chegar onde você quer chegar. Sim. Hoje em dia, as nossas crianças vivem clausuradas dentro do espaço, eu vejo meu filho, a televisão, na internet, no Facebook, no videogame, já ficam ali na tecnologia. Se eles vão para um local que você vê, a gente vê muito exemplo do Stankovic, quando saem, as famílias, né, resgatam a essência do circo, né? Não é a filosofia do Stankovic. Eu não digo que não seja errado ou certo, mas eu acho assim, uma pessoa de 50, 60, 70 anos que vai ao circo, nós não temos assim um público certo. É dos 2 anos aos 70, 80 anos. Então, a criança, quando chega na sua casa, o menino quer pegar a laranja e jogar laranja, né? Quer se pendurar igual um trapezista. A menina quer ser a bailarina, fica se pintando no palco para ser uma bailarina. Sim. Você entendeu? Então a gente resgata, a gente tira do espaço que tem uma criança clausurada dentro de uma casa. Eu me lembro, antigamente, jogava peão, né? Pulava corda, amarelinha, né? Peteca. Hoje em dia não tem mais nada disso, cara. Sim. Aliás, nós temos imagens do circo Stankovic. Enquanto a gente está contando, vamos recontar um pouco essa história do circo e a gente vai vendo essas imagens enquanto a gente conversa aqui. Como tudo isso começou? Vamos contar essa história do início. Nasce do sonho de alguém que tinha algum objetivo lá atrás. Como é que foi? Como surge um circo como o Stankovic? Antigamente na Europa existiam os saltimbancos. Sim. Eram equipes, era um grupo de artistas que viviam nas ruas, nas praças, fazendo apresentações, atrações. Não tinha lona de circo. Sim. Então eles apresentavam nas vilas, nas praças, e tinha ali o chapéu, e as pessoas jogavam as moedas. E ali sobreviviam os artistas. Naquela época, minha família já trabalhava com animais na Europa. E mais precisamente na Iugoslávia. E a gente, na Primeira Guerra Mundial, a família tinha dinheiro. E fugiram para o Brasil, para o Rio Grande. Na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E vieram com os animais para cá e começaram a trabalhar como saltimbancos nas cidades. E aí teve a história do Philip Astley, que foi ele não inventou o circo, ele inventou o picadeiro, porque ele fazia apresentações com cavalos, só que os cavalos tinham que seguir em frente. E quando ele inventou o picadeiro, que era redondo, ele achou que o cavalo poderia fazer apresentações de volta ao redor. E dali depois ele achou que atraía público, começou a fechar em volta. E aí começou a fazer o picadeiro, que era de lona, né? Então aí começou, minha família é uma das pioneiras do mundo, né? A viver a história do circo brasileiro. Sim. Hoje eu acho que é um circo vivo, de tradição, que vale a pena as pessoas irem ver a tradição do espetáculo do circo. A 6ª geração dessa história aí, sempre com animais, que aí a gente achou melhor não ter mais os animais. E estamos levando as atrações que emocionam e agradam o público. Né? Em 175 anos, Márcio, o que você diria que mudou essencialmente no espírito do circo? Não, aí eu te digo que é a evolução, por exemplo, da qualidade do público assistir o espetáculo, né? Da iluminação, do som, da parte de arquibancada, que era tudo madeira, hoje é tudo cadeira. O transporte, né? Sim. Ajudou muito, caminhões, transporte, moradia dos artistas, que hoje
Hoje eles moram aí em verdadeiras kitnets de luxo. Sim. Né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de mostrar para o público nas reportagens de vocês. Sim. Televisão, geladeira, ar-condicionado. Até melhor do que muita residência. Muito, muito. Então, assim, hoje em dia o espetáculo do circo, a qualidade, a evolução de roupas, né? Mas eu digo e volto a dizer, a gente não deixa e não abre mão de ser um circo tradicional e não fugir da tradição do circo. É importante dizer isso, porque é uma escolha, é consciente, vocês oferecem um serviço voltado exatamente nesse resgate. Tem a qualidade da tecnologia. O som é espetacular, a luz, porque a gente tem que brigar com os outros shows. É isso que eu te digo, uma criança, você para tirar a criança da internet não é fácil. Então, eu não vou, pai, eu não vou, aí o pai, vamos filho, pede uma desculpa para levar o filho, né? A gente conversou sobre esses dias. Sim. Ah, eu tenho vergonha de ir, mas vou levar meu filho. Então eles saem felizes, satisfeitos, porque a gente procura, a gente cumpre com a nossa obrigação, que é fazer com que as famílias esqueçam dos problemas da sua casa, dívidas, brigas. Essa é a ideia, uma abstração. Sim. A pessoa tem que ir lá e esquecer o que está vivendo de ruim. E mais importante é a minha família, que usa o nome da família nas carretas. Durante esses anos todos, a gente não pode mudar o nome, não tem assim, vou mudar o nome, não. É o Stankovic de muitos anos, e se você for, você vai ver qualidade, vai ver emoção, vai ver alegria, vai ver tensão de um trapezista, e a única coisa que o artista pede é nada mais justo que o aplauso dele. Né? Tudo bem, faz toda a diferença, Com né, certeza. Márcio? Tudo bem. Aliás, vamos falar sobre essa estadia aqui em Limeira. Vocês chegaram há uma semana, né? As apresentações vão até quando? Como é que tem funcionado? Então, de terça a sexta, às 20h30. Agora está rolando nesse momento? Tá tendo agora, né? Sim. E começou já. Sábado, domingo e feriado tem às 16h, 18h30 e 20h30. Muito bem. Quem for até lá vai ver o que existe. Vocês têm outra tenda, digamos assim, né? É o mesmo formato de show, é o mesmo show. Está na Radial Leste, São Paulo. Sim. Já tem 2 anos que está na Radial Leste. Sim. E é o mesmo show, Márcio, ou não? Artistas diferentes, sim, mas claro. a intenção de mostrar para o público é a mesma, tradição. Sim. Isso tem dado certo? Você percebe que existe uma resposta enquanto a gente vê todo mundo sendo empurrado para esse avanço, outro tipo de arte? Existe uma resposta quando vocês chegam numa determinada cidade, o público vai lá prestigiar vocês? Existe essa resposta positiva do quanto aquilo é importante, que volte sempre ali, que mantenha esse formato? Então, olha, quem vai ao nosso espetáculo quer voltar de novo na mesma temporada. Sim. Então, assim, a gente vê o mesmo público, às vezes, 2, 3 vezes que voltam. E a gente, assim, eu fico muito preocupado quando acaba o show, eu corro lá para a porta do circo e fico vendo os semblantes das pessoas, olhando, e às vezes eu estou de roupa normal e faço questão de ir junto com eles ali para escutar. Então a gente, pô, que gostoso, que legal, valeu a pena, parabéns, que bom, aquela, poxa, o palhaço, aquela, sabe? E eu estou ali escutando ali, e aquilo é uma satisfação muito agradável, sabe? Márcio, você já atuou no circo, né, em diversas funções. Hoje, você ainda se arrisca ou não mais? Rapaz, é assim, ó. Você tem que mostrar ali no picadeiro pessoas bonitas, novas, jovens, corpo legal. Eu já tive tudo isso. Eu acho que dá para mais, tem mais gente lá que tem a intenção e a oportunidade de fazer isso, né? Mas de verdade, quando você está ali fora, assistindo né, como espectador, não dá um desejo, uma vontade de ir para lá? É assim, ó. Tem tanta gente boa lá, porque o que eu iria fazer, eu acho que não ia conseguir se igualar a eles, sabe? Então, sim, eu acho assim, ó, deixa eu cuidar aqui fora, que eu acho que tá bom. Eu acho que se você for das 23, 24 atrações que nós temos lá, se você falar, puxa vida, qual é que é a ruim que eu iria tirar? Eu acho que se eu tirar alguma coisa, eu vou pecar pro público, porque todas são boas, todos têm qualidade, são todos profissionais,
A maioria dos artistas do Stankovic podem trabalhar em qualquer circo do mundo. Muito bem. Qualquer circo. Agora, Márcio, você viveu uma vida no circo. Quantos filhos você tem? Tenho 4. 4 filhos. É a vida que você deseja ou indica para eles? Ou tem alguma observação aí? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se de repente eles estudarem alguma coisa que possa agregar ao circo, né, como administrador de empresa, eu tenho minha filha que estudou marketing, ela fez faculdade de marketing. Eu tenho um filho que está estudando agora lá na cidade de Leme, meu filho Murilo, inclusive está aqui comigo. Muito bem. Aliás, eu estava perguntando para o Murilo aqui se era a carreira que ele ia seguir. Mas assim, ó, eu tenho que ser o exemplo dele e daquelas pessoas todas que estão ali dentro, e ainda mais eu, que eu sou representante do circo pelo Ministério da Cultura, e quem me botou foi eles lá, eu tenho que ser o exemplo. Então, eu acho que vale a pena seguir o circo hoje, tocar respeitando o público, sabe? Porque quando você mostra um espetáculo, você não pode falar que é o melhor, deixa o povo julgar. Alguns circos, o melhor espetáculo do mundo. Só o Ringling Brothers e acabou. E aquele negócio, o maior espetáculo da Terra era o Ringling, né? Então, a gente deixa o povo julgar, eu falo, Stankovic vem aí, e algumas cidades até que passam alguns circos, a gente até fala assim, se você não gostou do espetáculo, a gente devolve o dinheiro depois do espetáculo. Sim. Não precisou devolver ainda? Ainda não. Tudo bem. A gente está caminhando para o minuto final, Márcio. Eu queria te agradecer muito pela presença aqui. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Existe alguma coisa, imagino que você por muitas vezes já respondeu perguntas, todas as que foram feitas aqui, sobre a curiosidade desse universo, opinar sobre a trajetória do circo, mas existe alguma coisa sobre o circo que as pessoas nem imaginam e que você gostaria que elas soubessem? No meu pensamento, eu acho que o circo tinha que ser mais valorizado no Brasil, né? Eu acho que se você vai na Europa, os donos de circo, os artistas de circo, eles participam de programas de televisão, de filmes, são ídolos lá no Brasil, lá fora do país, né? Eu acredito que, assim, eu acho que as prefeituras, inclusive o programa deve ter agora mostrando em várias cidades aqui do interior, senhor prefeito, faça com que as pessoas respeitem o circo, recebam o circo de braços abertos. Eu acho que nada mais é gostoso num circo quando você tem, assim, como aqui em Limeira, a prefeitura, a imprensa, vocês, respeitando a gente. Eu acho que isso é de uma maneira que você passa a sua temporada como se estivesse na sua casa. Sim. Então, assim, o circo é um momento, né? E eu acho que em Limeira estamos passando um momento agora muito agradável, as pessoas respeitam o circo. Então, eu gostaria que todas as cidades tivessem como exemplo a cidade de Limeira. Muito bem. Neste final de semana tem uma atração muito especial no Circo Stankovic. Para a gente encerrar, tem um convite, então, especial feito por essas atrações. Vamos ver, então, quem são? Nós temos aí... Bom, a gente tem lá, o pessoal está separando para a gente. É porque quando o assunto é especial assim, rola uma tensão. Inclusive aqui na televisão também. Vamos ver, então, esse convite especial. Olá, amiguinhos de Limeira! Nós, Patati Patatá, estamos chegando com o nosso show Alegria! Estaremos no Circo Stankovic nos dias 26, 27 e 28. Isso aí, na Avenida Belmiro Fanelli, no Jardim Nereide. Estamos esperando por você! Um super beijo e até lá! Muito bem, tá aí para quem não reconheceu, é logo ali ao lado do Limeirão, é isso, né, Márcio? Tá feito o convite? É uma parceria que a gente fez lá com o pessoal do escritório lá, que a gente leva uma vez em cada cidade e faz tudo, é um circo, os palhaços, né? Então a gente não foge do assunto, que são os palhaços, e o show deles é Mantém a tradição. Mantém a tradição, inclusive as atrações do circo, as mais importantes, a gente apresenta também, e tá aí o convite.
Muito bem, tá feito. Então, muito obrigado mesmo pela presença. Foi uma honra recebê-lo aqui numa semana tão importante, quando o assunto foi o circo, né? A gente teve a notícia triste do encerramento de uma atração, mas aqui a prova de que, pelo menos aqui com a família Stankovic, essa arte continua. Enquanto existir criança, o circo será eterno. Muito bem, tá aí a profecia, hein, de Márcio Stankovic. Muito obrigado a você pela companhia, é sempre uma honra contar com a sua audiência aqui pela TV Jornal. Na terça-feira que vem, sempre ao vivo a partir das 8 horas da noite, tem mais, eu espero você.